Durante décadas, em um lar cheio de sorrisos falsos, um idoso aparentemente vulnerável entregou tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles o insultaram e traíram, algo quebrou por dentro. Eles achavam que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual aqueles filhos tinham algo. E quando tentaram me enganar e viver às minhas custas, não imaginaram que isso levaria a perder tudo. Isso foi apenas o começo. Ouvi meu filho dizer à esposa: "Não se preocupe com a dívida. Faremos o papai pagar. Ele nunca vai dizer não se eu mentir que estou grávida." Afastei-me em silêncio e bloqueei o acesso às minhas contas. Agora eles estão na rua. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. O café havia esfriado na minha xícara enquanto eu contemplava a chuva batendo na janela da cozinha. 5 anos se passaram desde que Miguel se foi, e ainda sinto sua ausência em cada canto desta casa que construímos juntos na colônia São Rafael. As paredes amarelas que ele pintou com tanto carinho agora parecem mais apagadas, como se tivessem perdido o brilho junto com seu sorriso. Meu nome é Ana Torres. Tenho 52 anos e pensava que conhecia minha família. Diego chegou cedo naquela manhã, como havia feito tantas vezes nos últimos meses. Sua esposa Lúcia o acompanhava, carregando aquele sorriso que nunca me convenceu totalmente. Eles tinham vindo pedir dinheiro de novo, embora desta vez a desculpa fosse diferente. Despesas médicas, disseram. Sempre havia uma razão, sempre uma urgência que só eu podia resolver. "Mamãe, você sabe como está a situação", disse Diego, passando a mão pelo cabelo preto que herdou do pai. "O trabalho na construtora não é suficiente, e com o bebê a caminho." Lúcia tocou a barriga com aquela teatralidade que começava a me incomodar. Era sutil, mas algo em seus gestos parecia calculado, como se cada movimento tivesse sido ensaiado diante do espelho. Claro que dei o dinheiro, como sempre fazia, como fazia desde que Diego se casou há 3 anos e começou a me trazer seus problemas embrulhados em papel de presente. Sou mãe dele. O que mais poderia fazer? Miguel sempre dizia que o amor de mãe não tem limites, e eu havia feito dessas palavras minha religião. Depois que eles foram embora, limpei a casa com mais energia do que o necessário. Esfreguei cada superfície como se pudesse apagar a sensação estranha que aquela visita me deixou. Ernesto, meu colega de trabalho na papelaria, me disse na semana anterior: "Ana, o amor também deve ter dignidade." Mas eu havia descartado suas palavras, pensando que ele, sem filhos, não podia entender. A tarde caía sobre a cidade quando voltei da papelaria. O trânsito na Insurgentes me atrasou e cheguei em casa mais cansada do que o habitual. Deixei as chaves na mesinha da entrada e notei que a porta da sala estava entreaberta. Vozes familiares vinham de dentro. Diego e Lúcia estavam ali, na minha sala, falando em sussurros. Não era minha intenção escutar e anunciar minha chegada quando as palavras do meu filho me pararam de repente. "Não se preocupe com a dívida do empréstimo", dizia Diego com uma segurança que me gelou o sangue. "Vamos fazer a mamãe pagar tudo. Você viu como ela nos deu o dinheiro esta manhã sem fazer perguntas." "Mas e se ela desconfiar da gravidez?", respondeu Lúcia. E em sua voz detectei algo que nunca tinha ouvido antes: cálculo frio. "Por favor, Lúcia. Minha mãe é boa demais para duvidar da gente. Além disso, mesmo que ela descubra que você não está grávida, nunca nos deixaria na rua. Ela é incapaz de negar algo para nós." A risada suave de Lúcia ecoou na sala como vidro quebrando. "Você tem razão. É tão fácil manipulá-la. Ela diz sim para tudo só para se sentir necessária. Coitadinha. Vive tão sozinha que nós somos a única coisa que dá sentido à vida dela."
Minha mão encontrou a parede para me apoiar. O mundo cambaleava sob meus pés, como se o piso de mosaico que Miguel e eu tínhamos colocado com tanto amor estivesse desmoronando. Amanhã vou dizer que precisamos de dinheiro para o ultrassom, continuou Diego. E na próxima semana, para as vitaminas pré-natais. Podemos esticar isso por meses até conseguirmos algo melhor. Perfeito. E se as coisas ficarem difíceis quanto ao apartamento que queremos comprar, sempre podemos dizer que há complicações na gravidez. Ela vai derreter de preocupação e tirar até o último centavo das economias dela. Cada palavra era uma facada. Cada risada compartilhada, um pedaço do meu coração que se desprendia e caía no chão. Quis gritar, quis entrar correndo e confrontá-los, mas minhas pernas não respondiam. Fiquei ali, colada na parede do corredor, ouvindo como as duas pessoas em quem mais confiava no mundo planejavam minha humilhação. Honestamente, Diego, às vezes me dá pena da ingenuidade da sua mãe, murmurou Lúcia. Ela acha que somos essa família perfeita que precisa da proteção dela. Se soubesse que usamos o dinheiro dela para o carro novo... Shhh, não fale tão alto, interrompeu Diego, embora seu tom continuasse casual, relaxado. Minha mãe vai chegar logo do trabalho. Minha mãe, como se fosse uma estranha de quem era preciso cuidar, não a mulher que trabalhou em turnos duplos para que ele pudesse estudar, que vendeu as joias do casamento para pagar a universidade dele, que chorou de felicidade no dia da formatura. Com movimentos de robô, afastei-me da porta e saí de novo da casa. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, passando pela tortilha onde compro há 20 anos, pelo parque onde Diego jogava futebol quando criança. Tudo parecia igual, mas eu havia mudado para sempre nesses 5 minutos. A senhora Carmen, minha vizinha, me cumprimentou da porta, mas mal consegui responder com um gesto. O que se diz quando você descobre que foi uma tola durante anos? Como se explica que o amor que você dava sem medida era visto como fraqueza? Voltei para casa 1 hora depois. Diego e Lúcia tinham ido embora, deixando apenas o cheiro do perfume barato dela e a marca do copo de Diego na mesa de centro. Sentei no meu sofá, o mesmo onde Miguel e eu planejamos nossos sonhos, onde embalei Diego quando bebê, e pela primeira vez em 5 anos, chorei com uma desesperança que vinha do fundo da alma. Não chorei pela traição, embora doesse como ferro em brasa no peito. Chorei pela mulher que eu fui, aquela Ana que dava e dava sem perguntar, que confundia amor com submissão, que fez da sua necessidade de ser necessária uma armadilha para sua própria dignidade. Naquela noite, enquanto a casa rangia com os sons familiares de sempre, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não iria confrontá-los com gritos nem reprovações. Não daria a eles a chance de mentir ou manipular a situação com lágrimas falsas. No dia seguinte, bem cedo, tomei o caminho para o banco. Meus passos eram firmes, cada um uma declaração silenciosa de independência. Cancelei os cartões adicionais que havia dado a Diego. Mudei as senhas das minhas contas e retirei essa autorização que havia dado para ele acessar minhas economias em caso de emergência. A funcionária do banco, uma moça jovem que sempre me atendia com gentileza, perguntou se estava tudo bem. Sorri com uma tranquilidade que me surpreendeu. Está tudo perfeito, disse. Só estou aprendendo a cuidar do que é meu. Quando saí do banco, o sol da manhã na cidade do México bateu no meu rosto com um calor novo. Pela primeira vez em anos, caminhei pela calçada sem o peso de ser a solução para os problemas de outra pessoa. Diego ligou naquela tarde. A voz dele soava confusa quando disse que o cartão havia sido recusado no supermercado. Deve ser um erro do banco, filho. Respondi com uma calma que me encheu de orgulho. Você sabe como são essas coisas. Desliguei o telefone e preparei um chá. Pela janela via as crianças do bairro jogando futebol na rua, como o Diego costumava fazer.
A vida continuava, mas agora eu também fazia parte dela. Não apenas uma espectadora que pagava a entrada. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. Os dias seguintes passaram com uma estranha mistura de tranquilidade e tensão. Era como viver no olho do furacão, sabendo que as forças destrutivas giravam ao meu redor, mas experimentando uma calma que não sentia há anos. Diego ligou mais 3 vezes naquela semana. Cada conversa seguia o mesmo padrão: confusão sobre problemas bancários, desculpas sobre pagamentos rejeitados, insinuações cada vez menos sutis sobre necessidades econômicas urgentes. Eu respondia com a mesma serenidade nova que havia descoberto, oferecendo explicações vagas e promessas de verificar o assunto. Mãe, a gente realmente precisa que você verifique as coisas dos cartões, ele me disse na quinta à noite. A voz dele tinha um tom de desespero, que antes me faria correr para resolver tudo. A Luciana tem uma consulta médica amanhã e não podemos pagar. Claro, filho, respondi, enquanto organizava os recibos da papelaria na mesa de jantar. Falarei com o banco na próxima semana. Houve um silêncio do outro lado da linha. Diego esperava mais. Esperava a urgência de sempre. O "vou agora mesmo" que tinha sido minha resposta automática por anos. Na próxima semana? Mas mãe, é urgente. Tudo tem solução, Diego. Só precisa de tempo. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava o telefone. Mas era um tremor diferente. Não era medo. Era a vibração de uma força que despertava depois de anos de letargia. Na papelaria, Ernesto percebeu a mudança imediatamente. Trabalhávamos juntos há 3 anos desde que o Sr. Roberto me ofereceu o emprego após a morte do Miguel. Ernesto era um homem de 60 anos, viúvo também, com uma sabedoria tranquila que eu aprendi a valorizar. Você está diferente, Ana, ele me disse enquanto organizávamos os cadernos novos que tinham chegado naquela manhã. Mais presente. Parei com um pacote de canetas nas mãos. Mais presente? Era uma forma curiosa de descrever, mas ele tinha razão. Por anos vivi como em uma névoa, reagindo automaticamente às demandas dos outros, sem realmente estar consciente das minhas próprias necessidades. Ernesto, disse de repente, surpreendendo a mim mesma com a pergunta: você acha que há diferença entre amar alguém e permitir que te usem? Ele parou de arrumar as caixas e me olhou com aquela expressão pensativa que tinha quando alguém fazia uma pergunta importante. Claro que há, respondeu lentamente. O amor verdadeiro busca o bem do outro, mesmo quando isso significa dizer não. Permitir que te usem é medo disfarçado de generosidade. As palavras dele ressoaram no meu peito como sinos. Medo disfarçado de generosidade. Quantos anos vivi com esse medo? Medo de quê? De que o Diego não precisasse de mim? De ficar realmente sozinha? Meu filho está passando por uma crise econômica, confessei, sentindo a necessidade de colocar em palavras o que havia descoberto. Mas acho que eu também estava em crise e não tinha percebido. Ernesto assentiu com compreensão. Os filhos precisam aprender a voar sozinhos, Ana. Se sempre há uma rede embaixo, nunca desenvolvem suas próprias asas. Naquela tarde, decidi fazer algo que não fazia há meses: revisar minhas próprias finanças. Sentei-me na mesa de jantar com todos os meus extratos estendidos. E pela primeira vez, realmente vi os números. A quantia de dinheiro que dei ao Diego e à Luciana no último ano me deixou sem fôlego. Não eram apenas as emergências ocasionais que eu lembrava. Era um fluxo constante. O aluguel quando o Diego, temporariamente, não podia pagar. Os pagamentos do carro quando ele tinha problemas no trabalho. Os investimentos em cursos que nunca pareciam gerar empregos melhores. Fiz cálculos mentais. Com esse dinheiro, eu poderia ter consertado o telhado que vazava na temporada de chuvas.
Poderia ter trocado o fogão, que já tinha 10 anos funcionando mal. Poderia até ter tirado aquelas férias que o Miguel e eu planejamos e nunca tivemos chance de aproveitar. Mais importante ainda, poderia ter começado a viver para mim mesma. Na sexta à noite, Diego e Luciana apareceram na minha porta sem avisar. Vi-os chegar pela janela do meu quarto e algo nos movimentos deles me alertou. Caminhavam rápido. Diego gesticulava enquanto falava. Luciana parecia tensa. Abri a porta com o mesmo sorriso de sempre, mas por dentro me preparei para o que viria. "Mãe, precisamos conversar", disse Diego sem nem me cumprimentar direito. Houve um erro terrível no banco. Luciana ficou atrás, tocando a barriga naquele gesto que agora reconhecia como pura atuação. Perguntei-me quanto tempo tinham ensaiado essa cena. "Um erro?", perguntei, convidando-os a entrar na sala. "Os cartões, as contas, tudo está bloqueado. Não conseguimos acessar nada", continuou Diego, a voz subindo de tom. "E com a gravidez da Luciana, não podemos nos dar ao luxo de esperar semanas até que os burocratas do banco resolvam os problemas." Sentei-me na minha poltrona favorita, aquela que o Miguel havia estofado com as próprias mãos, e os observei. Pela primeira vez em anos, realmente os vi. Vi a impaciência nos olhos do Diego, a forma calculista com que a Luciana avaliava a minha reação, o jeito que ambos davam como certo que eu resolveria tudo imediatamente. "E o que vocês propõem que façamos?", perguntei com genuína curiosidade. Diego piscou, como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. "Bem, precisamos que você nos dê dinheiro em espécie, enquanto o problema não se resolve. Para as despesas médicas da Luciana, o aluguel, a comida." "Quanto dinheiro?" A pergunta era simples, mas pareceu confundi-los. Trocaram olhares rápidos. "Bom, para garantir, uns 20 mil pesos, disse Luciana finalmente. 20 mil pesos. Quase 4 meses do meu salário na papelaria. "É muito dinheiro", comentei tranquilamente. "Mãe", Diego se inclinou para a frente usando aquele tom que antes derretia todas as minhas defesas. "Você sabe que somos responsáveis. Vamos te pagar tudo quando o problema do banco se resolver." "Quando vocês já me pagaram antes?" As palavras saíram da minha boca sem que eu as planejasse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Como você pode perguntar isso?" Diego se levantou indignado. "Somos família. Família não cobra favores." "Você tem razão", respondi, mantendo a calma. Família não cobra favores, mas também não se aproveita da generosidade. Luciana levou a mão à barriga dramaticamente. "Ana, por favor, pense no seu neto. Você realmente vai colocar dinheiro acima da saúde do seu próprio neto?" Olhei diretamente nos olhos dela e, por um momento, achei que vi um lampejo de pânico. Ela sabia que eu sabia. "Claro que penso no bebê", disse suavemente. "Por isso acho importante que os pais dele aprendam a ser responsáveis." Diego começou a andar pela sala como um animal enjaulado. "Não acredito no que estou ouvindo. O que aconteceu com você, mãe? Você nunca foi assim tão... fria? Fria? Era frieza o que eu tinha aprendido a sentir? Ou era simplesmente dignidade? Não sou fria, filho. Só estou aprendendo a amar de um jeito diferente." Eles foram embora uma hora depois, frustrados e confusos. Pela janela, os vi discutir na calçada antes de entrarem no carro. O carro que eu ajudei a pagar, lembrei com um sorriso amargo. Naquela noite, antes de dormir, peguei uma foto antiga minha com o Oskibigay. Estávamos em Xochimilco, rindo em uma traginera, jovens e cheios de planos. Miguel tinha o braço ao redor dos meus ombros e eu parecia feliz de um jeito que havia esquecido. "Miguel", sussurrei para a fotografia, "acho que finalmente estou aprendendo o que você queria me dizer sobre o amor com dignidade."
A chuva começou a cair suavemente contra as janelas, mas pela primeira vez em anos, não me senti sozinha em casa. Senti-me acompanhada por algo que havia perdido e acabado de recuperar: meu próprio respeito. Os dias seguintes transcorreram com uma estranha quietude, como aqueles momentos de silêncio absoluto antes de uma tempestade. Eu continuava com minha rotina: levantar às 6, tomar café com pão torrado, caminhar 4 quarteirões até a papelaria, trabalhar ao lado do Ernesto, organizando inventários e atendendo os estudantes que compravam material escolar. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Era como se eu tivesse vivido em um quarto com as cortinas fechadas e finalmente deixado a luz entrar. Cada decisão, por menor que fosse, eu tomava pensando primeiro em mim. Queria aquele café extra à tarde? Comprava. Preferia ler em vez de assistir TV? Leria. Parecia simples, mas para mim era revolucionário. Na terça de manhã, enquanto revisava as contas da papelaria, meu telefone tocou. Era o Diego, mas desta vez sua voz tinha um tom diferente. Não era a segurança casual de sempre, mas algo mais tenso, mais desesperado. "Mãe, preciso que a gente converse", disse sem rodeios. "Pessoalmente, é urgente." "Estou trabalhando, filho. Não pode esperar até a noite." Não pode esperar." Sua voz quebrou levemente. "Por favor, mãe, só 1 hora." Algo no tom dele me preocupou de verdade. Não era a manipulação calculada que eu já sabia reconhecer. Era medo real. "Tá bom. Te vejo em casa às 2. Cheguei 10 minutos antes do combinado. Diego já estava esperando na calçada, fumando um cigarro com as mãos trêmulas. Ele não fumava desde que a Sofia, sua filha verdadeira de 6 meses, morava com eles. Vê-lo assim apertou meu coração, mas mantive minhas defesas alertas. "Mãe", ele disse assim que abri a porta, "vão nos despejar." Entramos em casa e ele caiu no sofá, como se as pernas não o sustentassem mais. Pela primeira vez em semanas, vi meu filho real, não o manipulador que eu tinha descoberto ouvindo aquela conversa. Vi um homem de 28 anos sobrecarregado por responsabilidades que não sabia como lidar. "Quando?", perguntei, sentando à sua frente. "Amanhã. O dono da casa nos deu um ultimato. São 3 meses de aluguel atrasado, mais as multas." Ele passou as mãos pelo cabelo. "E não é só isso. O carro está prestes a ser apreendido. Temos dívidas em 2 lojas de departamento e..." Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. "Eu pedi dinheiro emprestado para uns caras que não são exatamente compreensivos com atrasos." Meu sangue gelou. "Que tipo de gente, Diego?" "Não pergunte, mãe. Só preciso de 50 mil pesos. Agora. 50 mil pesos. O equivalente a 10 meses do meu salário. Quase todas as minhas economias. E a Lúcia? Onde ela está nessa história toda?" Diego evitou meu olhar. "Ela está na casa da irmã com a Sofia. Diz que não aguenta mais a pressão." "Ela te deixou?" "Não sei. Talvez. Provavelmente." Sua voz era quase um sussurro. "Tudo está desmoronando, mãe. E eu sei que cometi erros. Sei que abusei da sua confiança. Mas, por favor, não deixe a gente perder tudo. Pense na Sofia." Lá estava de novo. A manipulação emocional, mas desta vez misturada com um desespero real que me partia o coração. Minha neta Sofia, com apenas 6 meses, inocente de toda essa situação, mas que sofreria as consequências. "Diego", disse devagar, "preciso que me responda algo com total honestidade." Ele assentiu, embora continuasse sem me olhar nos olhos. "A Lúcia está realmente grávida?" O silêncio que se seguiu foi minha resposta. Diego cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar como não fazia desde criança. "Não", murmurou entre lágrimas.
Ela nunca esteve. Foi ideia dela, mas eu aceitei. Pensei que seria fácil, que só precisávamos de uma ajuda extra para seguir em frente, e depois contaríamos a verdade para você. Cada palavra confirmava o que eu já sabia. Mas ouvi-la diretamente da boca dele foi como levar um tapa. Não pela traição em si, mas pela facilidade com que decidiram ferir minha confiança. E o dinheiro que eu dei? Em que foi realmente gasto? Em tudo. No carro, em roupas, em saídas, em coisas que achávamos que merecíamos ter. A voz dele quebrou ainda mais. Somos uns idiotas, mãe. Uns idiotas irresponsáveis que acharam que podiam viver acima das suas possibilidades para sempre. Levantei e fui até a janela. Lá fora, a dona Carmen regava suas plantas como fazia todas as tardes. A vida normal seguia seu curso, enquanto eu enfrentava a decisão mais difícil da minha vida. Sabe o que mais me dói, Diego? O quê? Não é o dinheiro, não são as mentiras. Virei para olhar para ele. É que vocês acharam que eu era tão boba, tão desesperada para me sentir necessária, que nunca perceberia. Mãe, eu nunca pensei que você fosse boba. Pensou sim. Minha voz foi firme, mas não cruel. Eu ouvi vocês falando, Diego. Ouvi cada palavra do que disseram sobre mim. A cor desapareceu do rosto dele. Quando? 2 semanas atrás, quando cheguei do trabalho e vocês estavam aqui, planejando como continuar me manipulando. Diego se levantou cambaleando, como se o mundo tivesse se movido sob seus pés. Mãe, eu não queria... Posso explicar? Não há nada para explicar. Entendi perfeitamente. Fui até minha bolsa e peguei meu talão de cheques. Diego me olhou com esperança misturada com confusão. Escrevi um cheque e estendi para ele. 10.000 pesos, disse, para que tenham um mês de aluguel em um lugar mais barato e comida para a Sofia enquanto você procura emprego. Mas mãe, eu preciso de 50. Não, Diego. Você precisa de 10.000 pesos e uma lição de humildade. Os outros 40.000 você precisa para aprender que ações têm consequências. Ele pegou o cheque com as mãos trêmulas. E os caras para quem devo dinheiro? Você vai ter que se virar, procurar ajuda em outros lugares, conseguir trabalhos extras, vender o que precisar vender. Como faz gente responsável? Mãe, por favor. Diego, interrompi. Por anos te dei tudo o que pediu. Casa, comida, dinheiro, confiança, amor incondicional. E você usou isso contra mim. Agora é hora de aprender a valorizar o que tem e trabalhar pelo que quer. Ele se dirigiu à porta, derrotado. Antes de sair, virou-se para mim uma última vez. Você me odeia? A pergunta doeu mais que tudo o que veio antes. Me aproximei dele e toquei seu rosto como fazia quando ele era pequeno e se machucava. Eu te amo, Diego, mas não vou mais permitir que esse amor seja sua desculpa para não crescer. Depois que ele foi embora, sentei na minha poltrona e chorei pelo filho que perdi e pelo homem que esperava que ele se tornasse. Chorei pelos anos de ingenuidade e pela dureza que tive que desenvolver para nos proteger. Naquela noite, Ernesto me ligou para saber como tinha sido meu dia. Contei tudo, e ele ouviu sem julgar. Você fez o certo, disse finalmente. O amor verdadeiro às vezes parece cruel de fora, mas é o único que realmente ajuda. Espero que você esteja certo, respondi, porque agora vem a parte mais difícil. Me manter firme quando Diego tiver que enfrentar as consequências reais das suas decisões. Você vai conseguir, disse Ernesto com segurança, porque você descobriu algo que tinha perdido. Sua própria força. Desliguei o telefone e me preparei para o que viria. Sabia que Diego voltaria, provavelmente com a Lúcia, provavelmente com mais súplicas e manipulação. Mas também sabia que algo havia mudado irreversivelmente em mim. Eu não era mais a Ana que dava sem limites.
Eu era a Ana que amava com dignidade. Não tive notícias do Diego durante uma semana inteira. Era a primeira vez em 3 anos que passava tanto tempo sem receber uma ligação dele, sem uma visita inesperada, sem alguma crise que precisasse da minha intervenção imediata. O silêncio me inquietava e me tranquilizava ao mesmo tempo. Na papelaria, me surpreendi sendo mais sociável com os clientes. Dona Mercedes, que vinha toda terça-feira comprar papel para cartas, comentou que me via mais desperta. Um estudante do ensino médio me perguntou qual caderno eu achava melhor para matemática. E percebi que realmente ouvi sua pergunta em vez de simplesmente dar uma resposta automática. Você está florescendo, me disse Ernesto, enquanto organizávamos as caixas de lápis novas. É como te ver voltar à vida. Eu parecia tão morta antes? Perguntei com um sorriso que saiu natural. Não morta, mas sim ausente. Como se você vivesse numa névoa. Era verdade. Durante anos eu funcionava no piloto automático. Trabalhar, dar dinheiro para o Diego, me preocupar com problemas que não eram meus. Trabalhar mais, dar mais dinheiro. Um ciclo interminável que me consumiu sem que eu percebesse. Na quinta-feira à tarde, enquanto voltava do banco onde havia depositado meu salário completo na minha conta poupança, pela primeira vez em meses, encontrei a Lúcia na entrada do mercado. Ela carregava a Sofia no colo e parecia abatida, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Ana, disse ao me ver, e algo na voz dela estava diferente. Já não havia a segurança calculista que eu tinha aprendido a reconhecer. Podemos conversar? Olhei para minha neta, que dormia pacificamente alheia a todo o drama ao redor. Sofia tinha os mesmos olhos grandes do Diego quando bebê, os mesmos cílios longos que herdou do avô Miguel. Claro, respondi. Vamos para a praça. Sentamo-nos em um banco sob a sombra de uma árvore de jacarandá. Lúcia acomodou Sofia nos braços e por um momento não disse nada. Apenas observou a filha dormir. Acabou, murmurou finalmente. Tudo acabou. O que acabou? O apartamento. Fomos despejados ontem. Diego está dormindo na casa de um amigo e eu voltei para a casa da minha irmã, mas ela não pode nos manter por muito tempo. Ela tem seus próprios problemas. Esperei que continuasse, resistindo ao impulso automático de oferecer soluções imediatas. Os caras para quem o Diego deve dinheiro foram procurá-lo no trabalho. Ele foi demitido. Agora ele não tem emprego, não temos casa e eu... A voz dela quebrou. Eu tenho que te pedir perdão por algo imperdoável. Por mentir sobre a gravidez? Ela assentiu sem levantar o olhar. Foi ideia minha. Diego não queria fazer isso no começo, mas eu o convenci. Disse que você era muito ingênua, que nunca perceberia, que era só temporário até nossa situação melhorar. E por que está me contando isso agora? Porque o Diego me disse que você já sabia, que nos ouviu. Finalmente ela me olhou nos olhos. E por quê? Porque quando a gente perde tudo, percebe o quão estúpida foi. Lúcia começou a chorar silenciosamente, cuidando para não acordar Sofia. Não eram lágrimas calculadas como as que eu já tinha visto antes. Eram lágrimas de alguém que havia tocado o fundo do poço. Ana, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que brinquei com sua bondade da maneira mais cruel possível, mas... Olhou para Sofia. Tenho uma filha e não sei o que fazer. Minha irmã diz que posso ficar com ela mais uma semana, no máximo 2. Depois disso o quê? Não sei. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho para onde ir com uma bebê de 6 meses. Fiquei em silêncio, lutando com emoções contraditórias. Por um lado, ver minha neta naquela situação partia meu coração. Por outro, sabia que resgatar a Lúcia seria repetir o mesmo padrão que permitiu que tudo chegasse a esse ponto.
Você já procurou emprego? Sim, mas ninguém quer contratar uma mãe solteira sem experiência e com uma bebê pequena. E as creches custam mais do que eu poderia ganhar. E o Diego? O que ele diz sobre tudo isso? Lúcia riu com amargura. Diego está no próprio mundo de autocomiseração. Diz que tudo é culpa do azar, que a vida é injusta com ele. Não assumiu responsabilidade por nada. Essas palavras me doeram profundamente. Eu tinha criado meu filho para ser melhor do que isso. Miguel sempre dizia: um homem se mede por como enfrenta seus erros, não pelos erros em si. Lúcia, disse cuidadosamente, o que você quer de mim exatamente? Não sei, respondeu com brutal honestidade. Sei que não mereço nada. Sei que queimei todas as pontes com você. Mas a Sofia, ela não tem culpa de nada disso. Ela tinha razão. Sofia era inocente, mas também sabia que usar crianças como moeda emocional era outra forma de manipulação, mesmo que Lúcia parecesse genuinamente desesperada. Vou te fazer uma proposta, disse depois de pensar alguns minutos. Mas preciso que entenda que é a única oferta que farei e que vem com condições estritas. Os olhos dela se iluminaram com uma esperança cautelosa. Vou te ajudar a conseguir emprego. Conheço a dona de uma lavanderia que precisa de uma funcionária meio período. O horário é compatível com o cuidado da Sofia. Também te ajudo com os 2 primeiros meses de aluguel de um quartinho que sei que está disponível aqui no bairro. Ana, eu... Levantei a mão para interrompê-la. Ainda não terminei. As condições são estas. Primeiro, nada de dinheiro direto. Eu pago o aluguel e as despesas básicas diretamente aos fornecedores. Segundo, ajudo só você, não o Diego. Ele tem que resolver os próprios problemas. Terceiro, você tem que mostrar que está comprometida a mudar. Isso significa ir trabalhar todos os dias, cuidar adequadamente da Sofia e não me pedir mais do que estou oferecendo. E a quarta condição? Perguntou, porque sabia que havia mais. A quarta é que isso é temporário. No máximo 6 meses. Depois disso, você terá que se virar completamente sozinha. Lúcia me olhou como se eu fosse um anjo e um demônio ao mesmo tempo. Por que faria isso por mim depois do que te fiz? Não faço por você, respondi com honestidade. Faço pela Sofia e porque acredito que toda pessoa merece uma chance de mostrar que pode mudar. Mas só uma chance. E o Diego? Diego terá que encontrar seu próprio caminho. Não vou mais ser o paraquedas que o impede de aprender a voar. Naquela noite, depois de acompanhar Lúcia para ver o quartinho que estaria disponível e de falar com a senhora Ramírez da lavanderia, sentei na minha cozinha com uma xícara de chá e refleti sobre minha decisão. Estaria sendo dura demais com o Diego, branda demais com a Lúcia? Não sabia. A única coisa que sabia era que, pela primeira vez em anos, minhas decisões estavam baseadas nos meus próprios valores e limites, não no medo de decepcionar os outros ou de ficar sozinha. O telefone tocou perto das 10 da noite. Era o Diego. Mãe, a Lúcia me disse que você vai ajudar ela. É isso mesmo. E eu? Sou seu filho e não mereço sua ajuda? A voz dele tinha daquele tom de criança mimada que costumava usar quando não conseguia o que queria. Mas já não me comovia. Confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Diego, você teve minha ajuda por anos. Você a desperdiçou. Agora é hora de mostrar que pode se virar sozinho. Mas mãe, não tem mais, filho. Eu te amo, mas não vou mais te salvar das consequências das suas decisões. Desliguei o telefone antes que ele pudesse continuar. Lá fora, começou a chover suavemente e o som me tranquilizou. Era como se o mundo estivesse se lavando, se preparando para recomeçar. E talvez eu também. 3 semanas tinham passado desde minha última conversa telefônica com Diego, quando ele apareceu na porta da papelaria numa terça-feira de manhã.
Eu o vi através do vidro antes que entrasse, e meu coração acelerou. Ele parecia diferente, mais magro, com barba por fazer. Mas havia algo em sua postura que eu não via há anos. Andava ereto, sem aquela atitude de vítima que havia adotado como segunda pele. "Bom dia", disse quando ele entrou, mantendo a voz neutra. "Bom dia, mãe." Ficou perto da entrada, como se não tivesse certeza de ser bem-vindo. "Podemos conversar?" Olhei para Ernesto, que assentiu discretamente e assumiu o balcão. "Vamos para o fundo", disse a Diego, guiando-o para o pequeno depósito onde guardávamos o estoque extra. Ficamos em pé entre caixas de cadernos e pacotes de papel, o ar carregado de expectativa e anos de palavras não ditas. "Vim pedir desculpas", começou Diego, e algo em sua voz me fez saber que desta vez era diferente. "Não para pedir dinheiro, não para te manipular, não para te fazer sentir culpada, só para pedir desculpas." Esperei em silêncio, dando espaço para ele continuar. "Esses dias foram os mais difíceis da minha vida", continuou, olhando para as mãos. "Fiquei sem trabalho, sem casa, sem dinheiro. Alguns amigos me deram abrigo por alguns dias, mas não podia abusar da generosidade deles para sempre. Tive que dormir na rua 2 noites. A parte maternal em mim quis interrompê-lo, perguntar se ele tinha comido, se estava bem, onde exatamente tinha dormido. Mas fiquei calada. Na segunda noite, enquanto estava em um banco do parque, lembrei de algo que o papai me disse quando eu era criança. "Você lembra quando quebrei a janela dos vizinhos jogando futebol e queria que você falasse com eles?" Assenti. Miguel tinha sido muito claro naquele dia. Diego tinha que enfrentar as consequências de suas ações sozinho. Papai me disse: "Um homem não foge dos seus erros, ele os enfrenta e aprende com eles." E eu passei anos fugindo, usando seu amor como escudo para não crescer. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eram diferentes das que ele derramou em minha casa semanas atrás. Não havia manipulação nelas, só dor genuína e arrependimento. "Mãe, durante anos te vi como meu salva-vidas pessoal. Cada vez que tomava uma decisão estúpida, sabia que você estaria lá para consertar tudo. E isso não era justo com você, mas também não era bom para mim. Me tornei um adulto que nunca aprendeu a ser adulto." "E agora?" perguntei suavemente. "Agora consegui um emprego na construção. É pesado, mal pago, mas é honesto. Estou morando em uma pensão barata, mas limpa. E pela primeira vez em anos, estou pagando minhas próprias despesas com meu próprio dinheiro." Senti uma mistura estranha de orgulho e tristeza. Orgulho porque finalmente estava assumindo responsabilidade. Tristeza porque precisou chegar ao fundo para isso. "Fico feliz em ouvir isso, Diego. Também quero que saiba que fui falar com os caras para quem devia dinheiro. Expliquei a situação e combinamos um plano de pagamento. Vai levar 1 ano, mas vou pagar até o último centavo." "E a Lúcia?" Sua expressão ficou triste. "A Lúcia está trabalhando na lavanderia que você arrumou para ela. Ela está fazendo um bom trabalho. Cuida bem da Sofia, chega pontualmente ao trabalho. Mas nós terminamos definitivamente." "Sinto muito", disse, e dizia isso de verdade. "Você não sente? Tínhamos um relacionamento construído sobre mentiras e más decisões. Ela queria uma vida que eu não podia dar, e eu queria uma mulher que resolvesse meus problemas em vez de enfrentá-los comigo. Não era amor de verdade." Diego deu um passo mais perto. Mãe, sei que te machuquei profundamente, sei que abusei da sua confiança da maneira mais cruel possível. E sei que talvez você nunca possa me perdoar completamente. Diego, não. Deixa que eu terminar. Preciso te dizer isso." Respirou fundo. "Venho pedir desculpas, mas também venho te agradecer." "Agradecer? Por me parar, por colocar limites, por me amar o suficiente para me deixar cair
e aprender a me levantar sozinho. As lágrimas agora corriam livremente. Se você tivesse continuado me resgatando, eu nunca teria crescido. Teria sido uma criança de 30 anos, dependendo de você, até que você fosse uma senhora idosa. Me aproximei e toquei seu braço. Não foi fácil, filho. Ver você sofrer e não ajudar foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu sei, e por isso te agradeço, porque você me amou o suficiente para fazer o difícil em vez do fácil. Nos abraçamos então, mas foi diferente dos nossos abraços anteriores. Não havia desespero nem manipulação. Era o abraço entre dois adultos que se respeitavam mutuamente. Como está a Sofia? Perguntei quando nos separamos. Bem, eu a vejo nos fins de semana. A Lúcia tem sido justa com isso. Estamos aprendendo a ser pais divorciados responsáveis. Ele sorriu tristemente. É estranho, mas acho que somos melhores pais separados do que éramos juntos. E você? Como está realmente? Cansado? Dolorido? Às vezes com medo. Encolheu os ombros, mas também livre. Pela primeira vez em anos, não devo nada a ninguém além de mim mesmo. É assustador, mas também libertador. Voltamos ao balcão onde Ernesto fingia estar ocupado organizando canetas. Diego se dirigiu a ele com respeito. Senhor Ernesto, quero pedir desculpas pelas vezes que vim aqui desesperado procurando minha mãe para tirar dinheiro dela. Você sempre foi respeitoso, mas sei que percebia o que estava acontecendo. Ernesto olhou para ele com aprovação. É preciso coragem para admitir os erros, garoto. Fico feliz em te ver assim. Diego se dirigiu à porta, mas antes de sair se virou para mim. Mãe, não venho pedir para as coisas voltarem a ser como antes. Entendo se você precisar de tempo, se precisar de distância. Só queria que soubesse que estou tentando me tornar o homem que o papai queria que eu fosse, e o filho que você merece ter. Diego, o interrompi, quer jantar aqui em casa no domingo? Seus olhos se iluminaram como uma esperança cautelosa. Sério, mas com novas regras. Venha como meu filho, não como alguém que precisa que eu resolva a vida dele. Aceito essas regras. Depois que ele foi, Ernesto e eu trabalhamos em silêncio por um tempo. Finalmente ele falou. Ele parece diferente. Sim, concordei. Parece um adulto. E você? Como se sente? Pensei na pergunta enquanto arrumava alguns lápis no expositor. Como eu me sentia? Aliviada, orgulhosa, triste, esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. Me sinto como uma mãe que finalmente aprendeu a diferença entre ajudar e facilitar. Naquela tarde, ao fechar a papelaria, tomei uma decisão espontânea. Em vez de pegar o ônibus de sempre, caminhei por rotas diferentes, explorando ruas do meu próprio bairro que não via há anos. Passei por um pequeno parque que estava sendo reformado, por uma livraria de usados que eu não sabia que existia, por uma padaria nova que cheirava deliciosamente. Na livraria, comprei um livro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Na padaria, me permiti uma concha que não precisava, mas queria. Cheguei em casa enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranjas e rosas. Sentei-me na minha poltrona favorita com meu livro novo e minha concha, e pela primeira vez em anos me senti completamente presente na minha própria vida. O domingo seria o primeiro jantar em família em semanas, mas desta vez seria diferente. Desta vez seria entre adultos que aprenderam a se respeitar mutuamente. Desta vez seria real. O domingo chegou com aquele tipo de manhã clara que só se vê na cidade do México depois de uma boa chuva. Eu tinha dormido melhor do que esperava, sem a ansiedade que costumava acompanhar os encontros familiares. Desta vez era diferente, porque eu era diferente. Passei a manhã preparando mole,
o prato favorito de Diego desde criança. Mas enquanto moía as pimentas e tostava as especiarias, percebi que fazia isso porque queria, não porque sentia a obrigação de agradar. Era uma distinção pequena, mas fundamental. Às 2 em ponto, como combinamos, Diego bateu na porta. Ela trazia flores baratas do mercado e um sorriso nervoso. Cheira incrível, disse ao entrar, inalando o aroma do mole que preenchia a casa. Seu pai sempre dizia que meu mole podia consertar qualquer domingo. Respondi, aceitando as flores. Não eram as rosas caras que ela costumava trazer antes, quando vinha pedir dinheiro. Eram margaridas simples, mas ela as havia escolhido sozinha com seu próprio dinheiro. Sentamo-nos à mesa de jantar, a mesma onde compartilhamos milhares de refeições em família. Mas o ambiente era diferente. Não havia-se aquela tensão subjacente de esperar o momento em que Diego traria algum problema financeiro. Não havia a falsa jovialidade que ele usava como prelúdio para seus pedidos. "Como vai o trabalho na construção?" perguntei enquanto servia a comida. "Duro", admitiu, mostrando as mãos calejadas. "Mas gosto de levantar sabendo exatamente o que tenho que fazer e voltar para casa sabendo que fiz bem. Seu pai teria se orgulhado de te ver assim." Diego sorriu com uma mistura de tristeza e orgulho. Às vezes sinto como se ele estivesse ali, na obra, me lembrando que o trabalho honesto tem sua própria dignidade. Comemos em um silêncio confortável por um tempo. Era estranho, mas reconfortante poder desfrutar da comida e da companhia sem agendas ocultas. "Mãe", disse finalmente, "quero te contar uma coisa. Tenho ido à terapia." Isso me surpreendeu. "Terapia?" "Sim. Tem um centro de saúde mental gratuito, perto de onde moro." No começo achei ridículo, que eu não precisava falar com estranhos sobre meus problemas. Mas depois percebi que tinha muitas coisas para entender sobre mim mesmo. Como o quê? Como por que sempre esperava que outros resolvessem meus problemas. Como por que me sentia no direito de pegar seu dinheiro só por ser seu filho. Como por que nunca aprendi a tolerar a frustração sem sair correndo para te procurar. Fiquei emocionada ao ouvi-lo falar assim. Não era só que ele estava assumindo responsabilidade. Ele realmente estava tentando se entender. "E o que você descobriu? Que quando papai morreu, em vez de crescer e me tornar o homem da família, me tornei uma criança perpétua, que queria que você fosse minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. Te coloquei um fardo impossível de carregar." Suas palavras me tocaram profundamente porque eram verdadeiras. Depois da morte de Miguel, eu também havia caído nessa dinâmica, tentando ser tudo para Diego em vez de ajudá-lo a crescer. Nós dois cometemos erros, reconheci. Eu também precisava que você precisasse de mim. Isso me fazia sentir útil, importante. A terapeuta diz que é normal, mas que não é saudável para nenhum dos dois. Depois da comida, Diego insistiu em lavar a louça. Observei-o da mesa, notando como ele havia se acostumado a fazer tarefas domésticas, algo que antes evitava completamente. "Posso te perguntar uma coisa?" disse quando ele terminou. "Claro. O que você sente por mim agora? Há ressentimento por eu não ter te ajudado quando você estava desesperado?" Diego secou as mãos cuidadosamente antes de responder, como se estivesse organizando seus pensamentos. "No começo, sim, havia ressentimento", admitiu. "Nas primeiras noites na rua, eu me sentia traído. Pensava, como minha própria mãe pode me deixar sofrer assim? Mas depois, quando comecei a resolver as coisas por mim mesmo, quando consegui trabalho e um lugar para morar com meu próprio esforço, entendi o que você tinha feito." "O que eu tinha feito?" "Você me deu o presente mais difícil que uma mãe pode dar. A oportunidade de descobrir que sou mais forte do que eu acreditava." Saímos para o pequeno quintal onde Miguel costumava cultivar seus tomates. As plantas haviam morrido há anos, mas eu mantinha os vasos por nostalgia.
Sabe o que eu gostaria de fazer? Disse Diego, olhando para os vasos vazios. O quê? Plantar algo aqui com você, como o papai fazia, mas desta vez como adultos trabalhando juntos, não como uma criança que observa enquanto os adultos cuidam de tudo. A ideia me encheu de um calor inesperado. Eu adoraria. Posso vir aos domingos depois do almoço. Se você quiser, claro. Quero, respondi sem hesitar. Quando ele se preparava para sair, Diego parou na porta. Mãe, tem mais uma coisa que quero te dizer. Diga. Obrigado por não me resgatar desta última vez. Sei que foi a coisa mais difícil que você fez como mãe, mas foi a coisa mais importante que podia fazer por mim. Depois que ele foi embora, fiquei na sala com uma xícara de café, refletindo sobre a tarde. Pela primeira vez em anos, tive uma conversa real com meu filho. Não havia atuação, não havia manipulação, não havia agendas ocultas. Apenas dois adultos que se amavam e se respeitavam, tentando construir uma relação nova sobre os alicerces de uma antiga. O telefone tocou perto das 6. Era a Lúcia. Ana, espero não estar te incomodando num domingo. Não incomoda. Como você e a Sofia estão? Bem, melhor do que eu esperava, na verdade. O trabalho na lavanderia está indo bem e já encontrei uma creche confiável para a Sofia. Mas te liguei por outra coisa. O quê? Quero te pagar. Todo o dinheiro que você gastou me ajudando com o aluguel e as despesas iniciais. Não será rápido, mas quero te pagar. Lúcia, não precisa... Precisa sim, me interrompeu. Para mim é necessário. Preciso saber que posso ser responsável pelas minhas dívidas, até mesmo pelas que você contraiu por bondade. Havia uma determinação na voz dela que reconheci. Era a mesma que ouvi em Diego naquela tarde. Está bem, aceitei. Se é importante para você, aceito. Obrigada. E Ana, também quero que saiba que Diego e eu estamos fazendo um bom trabalho como pais separados. Colocamos a Sofia em primeiro lugar, sempre. Fico muito feliz em ouvir isso. Depois de desligar, saí para o quintal e me sentei na cadeira de plástico, onde Miguel costumava tomar seu café da manhã. O ar da tarde estava fresco e os sons do bairro me envolviam. Crianças brincando na rua, música de um rádio distante, o apito do afiador de facas. Pela primeira vez em 5 anos, me senti completa. Não porque tivesse uma família perfeita ou porque todos os problemas estivessem resolvidos. Me sentia completa porque aprendi a me amar o suficiente para colocar limites e aprendi a amar minha família o suficiente para deixá-los crescer. Ernesto tinha razão. O amor verdadeiro às vezes parece cruel de fora, mas é o único que realmente ajuda. Amanhã seria segunda-feira. Eu voltaria à papelaria, continuaria minha vida diária. Mas não seria mais a Ana que vivia exclusivamente para resolver os problemas dos outros. Seria a Ana que aprendeu que o amor mais profundo às vezes exige dizer não, que a compaixão mais verdadeira inclui permitir que os outros enfrentem as consequências de suas ações e que cuidar de mim mesma não é egoísmo, mas sobrevivência emocional. As estrelas começaram a aparecer no céu noturno, as mesmas estrelas que Miguel e eu costumávamos contemplar deste mesmo quintal. Mas agora eu as via com olhos diferentes. Os olhos de uma mulher que redescobriu sua própria força e aprendeu que o amor verdadeiro inclui dignidade, limites e respeito mútuo. O futuro se estendia diante de mim, incerto, mas promissor, como um jardim esperando para ser plantado por mãos que aprenderam quando segurar e quando soltar. A seguir, temos 2 histórias incríveis.